Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E dando continuidade a essa série Mais Próximos de Deus, a gente vai recapitular o caminho até aqui. Bem, no primeiro vídeo a gente falou sobre a inspiração para essa série, que foi o filme O Quarto de Guerra. Depois a gente falou em 2 vídeos sobre curiosidades sobre a Bíblia, o que a gente tem que ter em mente para poder estudar a Bíblia e compreender o contexto histórico que está escrito ali. E aí a gente entrou no resumo, o primeiro resumo, que foi falando sobre esses 3 vídeos que já tinha sido postado. E aí a gente entrou nos tipos de amor. Foram aí alguns vídeos falando sobre os tipos de amor, que foi o amor incondicional, o amor para com Deus, os amores escritos na Bíblia, o amor da versão definição grega, que foi o filia, o storge, o ágape e o eros. E finalizamos esses vídeos sobre amor falando da importância desse sentimento, que a construção, o amor é o sentimento mais forte que existe e ele é a construção de todos os outros sentimentos. E Jesus é amor, Jesus ensina o caminho do amor. E depois a gente foi para o segundo resumo, que foi aí recapitulando toda essa história do amor que a gente já viu. Falamos também sobre a gratidão, que ela também agrada a Deus. Depois a gente falou sobre fé. A gente falou sobre a importância da fé. A gente falou sobre a fé e a oração. O quão importante é você orar para se aproximar de Deus, para ficar mais próximo de Deus. E aí a gente também falou sobre a fé e as obras. E esclarecemos que a fé o que é fé, e esclarecemos também o que são as obras, né? As obras de Deus. Depois a gente passou para o vídeo chamado A Prática, onde eu contei um pouquinho mais da minha história e falei sobre um período muito complicado da minha vida. E também contei como que funciona a prática, que a gente tem que orar, estudar todos os dias, que a gente tem que engrandecer a Deus, falar de Deus e tudo isso que a gente precisa fazer e como é difícil a gente fazer. Você se propõe a fazer e acontece de tudo para que você não faça. E aí depois a gente passou para um alerta sobre depressão. Depressão, pessoal, não tenha esse limitante que depressão é coisa de rico, que depressão é coisa do diabo, porque depressão é o mal do século. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade perdida, uma sociedade que não está se encontrando. Então, a gente tem muitas pessoas estressadas, muitas pessoas ansiosas, e isso gera depressão. Então, se você sente algum dos sintomas que foi mencionado naquele vídeo, você procure orientação médica, porque sim, o espiritual vai ajudar, como me ajudou, com certeza. Mas é preciso também que você procure orientação médica, procure ajuda médica, porque Deus deixou os médicos na Terra para nos auxiliar, né? Então não tem esse pensamento limitante, certo? E depois a gente passou para 2 vídeos passo a passo de como se aproximar de Deus. E a gente também falou sobre os tipos de crente. E aí, qual tipo de crente você é? Você deixou lá nos comentários do vídeo? Existe o crente que é menino, que é aquele novo convertido. Existe aquele crente que é o fraco, que é aquele que não se consagra muito, não jejua, não ora. E eu disse que eu estava me considerando um crente fraco. Tem o crente que é carnal, que você olha e fala, nossa, é Deus naquele homem, naquela mulher, e na verdade é só a carne. E existe o crente espiritual, e esses são a minoria, que são realmente usados pelo Espírito Santo, que blindam o seu corpo, que blindam a sua casa e fecham todas as brechas para poder estar na presença do Espírito Santo e ser homem e mulher de Deus na terra. E aí eu perguntei pra você, ei, aonde é seu quarto de guerra?
Mostrei que o quarto de guerra pode ser até no banheiro, horas. Por que não? Se é ali que você tem um momento de tranquilidade, para você entoar um louvor, para você abrir uma oração, para você criar intimidade com Deus, então por que não? Né? A ideia dessa série é que o quarto fosse algo íntimo, mas a gente não pode se limitar ao quarto. Porque às vezes você vai viajar, às vezes você vai para algum lugar e você vai deixar de orar e de acrescentar mais intimidade ao seu relacionamento com Deus só porque você mudou de lugar, porque você está em outro lugar. Então, aonde é o seu quarto de guerra, né? Se você também não comentou isso lá nos comentários do vídeo, vai lá e comenta. Depois a gente passou a falar sobre religião. Por que eu trouxe o vídeo sobre religião? Porque é importante que você conheça os conceitos, as ideologias, para que você diminua o seu preconceito e não gere julgamentos desnecessários, porque julgamentos te afastam de Deus. Quando você tem ideias que são preconceituosas, ideias que fazem você julgar o seu próximo, julgar o seu irmão, você se afasta de Deus. Então, por isso você precisa conhecer. E aí a gente também falou sobre intolerância religiosa, porque aqui no Brasil é crime regido por lei e você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai estar falando com uma pessoa e você está cheio de preconceito, em vez de falar do amor de Cristo, você acaba por humilhar essa pessoa e essa pessoa pode muito bem te processar no Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, porque aqui a gente tem livre arbítrio para escolher os nossos caminhos, garantido também por Deus. A gente não pode deixar de falar do amor de Cristo, mas a gente precisa saber respeitar os caminhos e as opções das pessoas. E aí a gente veio com o vídeo Sejam Como Crianças, porque eles são os maiores no reino dos céus. Foi lá falado em Mateus, se eu não me engano, 18, na descrição aqui. E aí vocês conferem. Por quê? Porque as crianças são puras. Eu posso brigar hoje com uma criança, eu posso bater hoje numa criança, deixar ela de castigo e falar um monte pra ela, que daqui 2 minutos ela já tá de boa comigo, brincando comigo, falando comigo, dizendo que me ama, porque elas não guardam rancor no coração. Então a gente precisa ser puros nesse nível, como uma criança que não guarda rancor no coração. Eu espero que até aqui você tenha aprendido alguma coisa, que alguma mensagem tenha chegado ao teu coração e que daqui pro resto dessa série, em outubro, todos os dias está tendo vídeo, você possa ter aprendido como criar uma intimidade, um relacionamento com Deus, certo? Grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo, fica com Deus.